A fé vem pelo ouvir. Agora, a leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e a jornalista Cristiane Postigo. Amigos, continuamos aqui na leitura da Bíblia Sagrada, né, Cris? Vamos ler então? Lucas, capítulo 4, versículo 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. A gente vê aqui o Senhor Jesus tendo a sua fama se espalhando, porque as pessoas elas não se continham, né? Quando recebiam os milagres, eram curadas, eram libertas, chegavam em casa, imagina o cego chegando, enxergando, o surdo ouvindo, né? O paralítico andando. Imagina o impacto que isso gerava dentro das suas casas, como também junto aos seus amigos e familiares. Não tinha como esconder isso. Como disse Jesus, não dá para acender uma luz numa cidade e escondê-la, não tem como. Ela certamente vai iluminar. E começou a espalhar as notícias por toda parte dos grandes feitos que Jesus fazia. A Bíblia diz que ele andava por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo. E assim as pessoas eram curadas e libertas. A consequência disso é que a fama dele cresce e se espalha por toda parte. E Jesus então perseverava lá nas sinagogas, ensinando as pessoas, e por isso todos o louvavam pelas maravilhas que ele realizava, né, Cris? É interessante que todos louvavam. A região da Galiléia foi uma região em Israel que recebeu muito bem ao Senhor Jesus, que praticamente em todas as cidades, né, ele foi bem recebido pelas pessoas. Mas agora a gente vai continuar a leitura e a gente vê que não foi assim em Nazaré, a cidade onde ele foi criado. Ele nasceu em Belém, mas ele foi em Nazaré criado pelos pais. Lucas capítulo 4, versículo 16 diz: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-a a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aí nós vemos o Senhor Jesus lendo esse texto, que é o texto lá de Isaías 61. Ele lê e diz: essa palavra se cumpre hoje. Aquela palavra era uma profecia que o profeta Isaías havia dito há muitos anos antes, falando do próprio Senhor Jesus. E Jesus encontra um texto que fala dele. E ele se identifica naquele texto e ele diz: olha, essa palavra se cumpre hoje. Isso é também uma lição para nós, porque quando olhamos na Bíblia, quando lemos as Escrituras, tem aquele texto que fala conosco, onde nós nos identificamos com aquela palavra. A Escritura diz que a Bíblia ela é como um espelho. Quando a gente olha para as Escrituras, tem momentos que a gente se vê naquele texto. Não, você lê os Salmos, o salmista está falando de coisas pessoais, de momentos que ele enfrentou, de pedido de perdão, de arrependimento dele, momentos de luta que ele enfrentava com adversários, com inimigos, mas quando nós lemos aqueles textos, parece que eles falam da gente, né, Cris? É o momento que aquela palavra se identifica, fala ao nosso coração. Tem momentos que a gente se vê também nas Escrituras. E é uma oportunidade que nós temos ali de ver aquela palavra se cumprindo nas nossas vidas. E Jesus então diz: essa palavra se cumpre hoje. A leitura da Bíblia, com o pastor Rogério Postigo e Cristiane Postigo.